Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Lima, sou um dos professores de matemática do Humanista e hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre conjuntos numéricos, vamos trabalhar com os conjuntos dos números racionais. Na última aula, a gente trabalhou com o conjunto dos números naturais e inteiros e hoje vamos dar continuidade. Bom, o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. E como que vai ser definido quais elementos compõem o conjunto dos números racionais? Ele vai ser descrito basicamente com aqueles números que são formados pela divisão entre dois outros números inteiros. Como assim? Então a gente vai ter aqui o conjunto dos números racionais, que vai ser composto pela divisão de dois números inteiros, sendo o numerador e o denominador. A gente vai ter aqui então o A vai ser o nosso numerador e o B denominador. Beleza. Quais vão ser as observações que a gente precisa fazer sobre o numerador e o denominador? O numerador ele vai estar contido nos inteiros. Já o denominador ele também vai estar contido nos números inteiros, porém tem uma observação a mais. A gente não consegue expressar uma fração em que o seu denominador é zero. Então, lembrando lá do que a gente viu na última aula, o asterisco representa que o conjunto não tem o elemento nulo zero. Porque a gente também não consegue dividir nada por zero. Por exemplo, 5 dividido por zero é impossível. Bom, então essa é a notação que a gente representa todo o conjunto dos números racionais. Vai ser toda aquela divisão de dois números inteiros, sendo o seu numerador incluído nos números inteiros e o seu denominador também, esqueci do sinalzinho aqui de contido, denominador também contido nos números inteiros, exceto o zero. Quais seriam esses elementos então? Vamos dar aqui alguns exemplos. A gente pode ter a fração 2 sobre 5, a gente pode ter o número negativo 7 sobre 3. Nesses últimos exemplos aqui, vocês devem ter estranhado. Ah, mas esse 3 é um número natural, esse 2 é um número inteiro. O zero é tanto natural quanto inteiro. Mas é exatamente uma capacidade dos números racionais. O 3 aqui, ele simplesmente significa que está dividido por 1, assim como o 2 e o 0. No final da última aula, a gente falou sobre a gente ter, por exemplo, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais. E externo a ele, a gente tinha o conjunto dos números inteiros, o que significava que o conjunto dos números naturais ele estava contido nos números inteiros. E é exatamente isso que aconteceu ali com os exemplos 3, menos 2 e 0. Agora a gente tem os números racionais
externos aos inteiros e naturais. Ele vai englobar também os dois conjuntos, ou seja, é como se os números naturais e inteiros fossem subconjuntos dos números racionais. Os números naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos racionais. A gente acabou de ver que os números racionais eles podem ser naturais, inteiros, e aqui também eles vão poder ser decimais exatos e decimais periódicos. O que seria um decimal exato? A gente tem, por exemplo, o seguinte exemplo. 1/2. Quanto que dá essa conta? Ela dá 0,5. Ou seja, aqui ele é um número finito. Exatamente 0,5, que vai ser diferente dos periódicos que a gente vai ver. Outro exemplo. 4 dividido por 5. Também vai resultar em um decimal exato. A gente já conhece os decimais que trabalhamos nas últimas aulas com outro professor. A gente sabe que esse é um decimal exato, ele é finito. Então, quais vão ser os números racionais periódicos? Por exemplo, a fração 1/3. A gente vai ter o resultado equivalente a 0,3 infinitamente. O que aconteceu aqui diferente dos exemplos acima? A gente tem uma dízima periódica. O número 3 ele se repete infinitas vezes. A gente pode representar esse número da seguinte forma: com uma barra em cima do número que se repete, ou seja, da dízima. Essa barra vai significar que ele é infinito. Essas dízimas, elas não necessariamente têm apenas uma casa ou apenas um número vai se repetir. Por exemplo, aqui, o número... A gente pode ter um número por exemplo, 1,25. 1,25, 25. Por exemplo, 1,25, 25, 25. Qual que é o período aqui desse número? A parte que está se repetindo, que é o 25. Diferente do exemplo anterior, aqui a gente tem dois números que se repetem, ou seja, a representação seria da seguinte forma. Bom, aqui a gente conseguiu diferenciar então o que seria um decimal exato e um decimal periódico. O decimal exato ele é finito e o decimal periódico ele apresenta uma dízima periódica infinita. A gente viu também como que a gente pode representar de uma forma mais simples, sem precisar ficar repetindo o número inúmeras vezes e colocando os 3 pontinhos. Bom, tem uma forma da gente saber se uma determinada fração ela vai ser um decimal exato ou uma dízima periódica antes da gente fazer a divisão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai decompor o denominador, lembrando que o denominador é a parte inferior da fração. A gente vai decompor por fatores primos, que a gente estudou lá na simplificação de frações. Quando que então que essa fração vai ser um decimal exato? Ela vai ser um decimal exato quando os fatores primos forem apenas 2 e 5. Quando que vai ser então uma dízima periódica?
vai ser quando apresentar os fatores, diferente de 2 e 5. Vamos fazer aqui uma composição para a gente entender melhor. Vamos fazer aqui um exemplo de decimal exato e um de dízima periódica para a gente entender. Vamos fazer 3 sobre 100. Como mostrado, a gente tem que decompor o denominador, que no caso é o 100. Primeiramente, a gente consegue dividir por 2, dá 50, por 2 novamente, dá 25, por 5 dá 5, por 5 novamente dá 1, terminando a nossa decomposição por fatores primos. Lembrando que a gente só pode dividir por fatores primos, como a gente fez na simplificação de frações. Sendo assim, como a gente só teve fatores 2 e 5, é um decimal exato. E realmente essa divisão aqui é equivalente a 0,03. Só a gente voltar 2 casas aqui, como o Matheus ensinou para vocês. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver uma dízima periódica. 7 dividido por 15. Decompondo o denominador 15. De cara aqui a gente já vê que a gente divide por 3, que dá 5. Por 5 dá 1. A gente já vê aqui que tem um número diferente de 2 e 5. O que isso significa? Que a gente vai ter uma dízima periódica. E realmente, efetuando essa divisão, a gente tem o resultado igual a 0,46, com 6 repetindo periodicamente até o infinito. Que a gente pode escrever utilizando a notação que a gente aprendeu. 0,46 com a barrinha em cima. Então, recapitulando, um decimal exato ele vai ser aquele que os fatores primos são apenas 2 e 5. Se aparecer qualquer fator primo diferente de 2 e 5, a gente vai ter uma dízima periódica. Isso fatorando os denominadores das frações que a gente tiver. Bom, para finalizar, peguei um exemplo aqui que eu peguei de um canal do Ferreto. A gente consegue representar esses conjuntos numa reta numérica. Aqui, se a gente pegar do zero para frente, a gente consegue ver o conjunto dos números naturais. Se a gente pegar toda essa reta, incluindo as reticências que indicam até o infinito, a gente consegue ver o conjunto dos números inteiros. Os racionais, por exemplo, eles se encontram no meio desses conjuntos. Por exemplo, 1 sobre 2, que está entre 0 e 1, que é equivalente a 0,5. O que a gente consegue enxergar através dessa reta numérica? Se a gente pegar e colocar um número racional aqui, 1 sobre 2, na metade, colocar outro número racional, 1 sobre 3, pegando esses dois números racionais que a gente tem e fazendo uma média entre eles, a gente sempre vai encontrar outro número racional. Vamos fazer aqui então a média entre 1/2 e 1/3
a média a gente pega, soma eles e divide pela quantidade de elementos que a gente está somando. No caso, 1, 2. 1 meio mais 1 terço dividido por 2. A gente vai fazer primeiro a soma, tá entre parênteses. Lembrando que, como a gente aprendeu na última aula, soma de frações com denominadores diferentes. A gente vai pegar o MMC entre elas, 2 e 3. Que eles são números primos, então vai ser exatamente a multiplicação entre eles. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide. Agora a gente consegue dividir o 3 por ele mesmo. Então, como recapitulando lá, o MMC vai ser a multiplicação entre os fatores primos da decomposição. 3 vezes 2, 6. Beleza. 6 é o nosso MMC. Então a gente já pode somar as frações. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3, mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Lembrando que a gente está dividindo ali embaixo também. Dividido por 2. Então aqui em cima a gente vai ter 5 sobre 6, que é a fração que a gente encontrou da soma, dividido por 2. O que esse dividido por 2 vai estar significando? A gente lembra que para dividir uma fração, a gente conserva a primeira e divide pelo inverso da segunda. Aqui a gente tem 2 sobre 1. Qual vai ser o inverso dela? 1 sobre 2. Então, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2. E a gente tem, então, a média 5 sobre 12, que é o elemento que vai estar entre 1 meio e 1 terço. A gente pode pegar dois elementos racionais e fazer essa média, a gente sempre vai encontrar um outro racional entre ele. Porém, mesmo fazendo isso infinitas vezes, a gente não vai conseguir preencher tudo isso aqui. Por quê? Porque tem alguns elementos que a gente não estudou ainda, como por exemplo a raiz do número 3. Ela não é uma dízima periódica, porém ela também não é um decimal finito. Assim como, por exemplo, o número π, raízes de outros números. O que isso indica? Que aqui a gente tem um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então não adianta a gente fazer esse procedimento aqui infinitas vezes, que sempre vai ter algumas lacunas entre eles, que é exatamente esse conjunto. Então na próxima aula a gente vai trabalhar com ele. Valeu, galera!